Muito bem, vamos lá. A história de Pop Playtime pelo Core. Gente, olha, eu vou ser franco, vou ser honesto, nunca joguei Pop Playtime. Conheço o jogo, eu já vi, acho que já vi 10 minutos de gameplay do pessoal jogando, mas assim, de conhecer a história, eu não conheço direito, mas pretendo. Pretendo. Assim que eu conseguir o jogo, assim que as coisas derem uma segurada aí, a gente vê e joga uma coisinha diferente. Mas enquanto a gente não joga, eu acho que seria interessante ver a história pelo olhar do Core, né não? Então, bora lá. Deixa eu logo já dar o like. Vamos dar o like. Já deu o like. E já que eu já dei o like, eu tenho inscrevido. Não me inscrevi no canal do Core. Eu tenho aqui, ó, se inscrever, dar o sininho e faz o mesmo aqui nesse vídeo, por favor. Se inscreve, aí, por favor, dá o like, pra gente poder chegar e alcançar os 500 inscritos do canal. Estamos quase chegando lá, quase chegando lá. Eu sempre enrolo. Vambora, bora. Pessoas, hoje eu quero falar pra vocês do AAA Clock, que é um aplicativo dentro do Nintendo Merchan! Switch que vai te ajudar a fazer muita coisa e deixar o seu Nintendo Switch como se fosse um despertador pra você não perder mais os horários, pra você não perder mais compromissos e deixar o Switch com uma cara bem legal. Ele tem diversas opções de skins pra você mudar. Tem uma skin de relógio de alarme pro Nintendo Switch? É isso mesmo? Poxa, eu nem sabia disso. Cor, ele deixa também como se fosse até um abajur, né? Fica aquela tela ligada Abajur? bem bonita e deixa com cores diferentes, dá pra você alterar. E também o mais legal é que ele tem um sistema de alarme, dá Como é pra que você funciona colocar pra você isso? não perder aquele compromisso. Você tá lá jogando Meu, Mario, meu jogando Nintendo Zelda, Switch jogando fica no aí dock o e não Metroid, aparece e pra nada você na não perder o tela. horário, você pode deixar ele que ele vai te avisar já dentro do próprio Switch. E também o Entendi mais legal é nada. que dá pra deixar Então ele tá. dessa forma, ele também fica muito bonito, né? Sabe, você vê o reflexo, é mó Fica legal. bonitão mesmo. E dá pra você deixar ele em algum lugar que fica bem bonito também. Não perde tempo, pessoas, vá agora na descrição ou no comentário fixado para vocês conhecerem o AAA Clock e baixarem no seu Nintendo Triple Switch. A Clock. Só aí, Beleza. na descrição e no comentário fixado, vocês vão lá e conhecer. É um negócio muito legal e tá pra vocês poderem ir. Será que isso vai ter no Switch 2? E vamos pro vídeo. Hoje vai ser um dia em que vocês vão voltar no tempo comigo. Pessoas, quero mostrar pra vocês a história de Pop Playtime. Eu me apaixonei Esse pelo bicho é jogo da muito primeira estranho, vez que eu maluco, vi sério. e eu quero contar pra vocês tudo o que tá acontecendo, pois é um jogo muito bom, eu já até joguei no canal, mas hoje eu quero explicar o universo de Pop Playtime. Explica. tá Eu quero conhecer, eu quero saber um pouco desse jogo antes de eu me aventurar. Jogo de terror, assim, é meio. Não sei. Vamos ver. Que é por isso que eu quero saber a Que história. vai acontecer, o que podemos esperar no segundo capítulo deste jogo que parece uma mistura de Benedict Machine com Alten Pior Files que esse vídeo e é Five meio Nights antigo, at né? Freddy's. Porque Bom, pessoas, muito obrigado 3 já anos por estarem atrás. assistindo. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Pois é, né? Então vamos lá, Aí. pessoas. Segue a acomode-se, instrução é um do vídeo de Core. história e também explicando e dando mais algumas teorias do que tá rolando em Pop Playtime. No começo, nós não temos uma identidade, não sabemos quem estamos controlando, se esse personagem é importante ou algo do tipo, mas ele recebe uma mensagem de alguém de Essas uma luvinhas fábrica são tão estranhas chamada pra frente. Playtime Company. Muito provavelmente o nosso protagonista é um ex-funcionário ou alguém muito interessado em um mistério que tá rolando dentro de uma das maiores fábricas de brinquedos dos Estados Apenas Unidos. foi lá pra Ele dar uma recebe, então, dormidinha. uma carta e uma fita cassete. Na carta tá escrito: todo mundo acha que toda a equipe desapareceu 10 anos atrás, mas nós ainda estamos aqui, encontre a Flor. E ele recebe essa carta do correio e tem essa fita cassete, que é a... Vocês já jogaram Pop Playtime, gente? Vocês já viram esse jogo? Já jogaram? Qual a experiência de vocês aí? Manda nos comentários aí, me convençam a jogar essa série. Me convençam. Vamos ver. Eu pretendo jogar, mas eu quero que vocês assim me convençam mesmo de verdade, falando, não. Esse jogo é do Balacobaco. Balacobaco? Quem que fala Balacobaco hoje em dia? fita que é mostrada logo no começo do jogo, que é como se fosse um comercial de uma bonequinha que seria muito inteligente, muito além da sua época, e seria a grande marca dessa Playtime Company. Uma boneca e que ela inteligente poderia de falar cordinha? com uma criança. É a maior boneca já inventada, que ela pode realmente responder uma criança, e ela até dá alguns indícios onde... Você lustrou como posso dizer, o sapatinho ela dela? seria até uma garota de verdade. E dentro desse comercial também está anunciando... Serinho, eu vou falar um negócio. Me falarem que, não, esta boneca de cordinha é que... Serinho,
é o começo dos bebê reborn, maluco. Pop já descobrimos quem começou com os bebê reborn, maluco, foi a Pop Playtime. A Pop Playtime Company. Que a Fala fábrica sério. está abrindo para visitas, onde as pessoas podem ir lá e ver como esses lindos bonecos e Ai, brinquedos ai, que são ai. distribuídos na América toda são construídos. $3, Entender que maluco, muita gente $3. acabou entrando na fábrica e talvez alguma pessoa ou outra possa ter desaparecido. E aqui uma das coisas mais interessantes é que dentro da fábrica vão ter fitas VHS escondidas por aí. E são elas VHS basicamente é que velho. vão contar a história e vão dar mais alguns detalhes desse universo muito louco. A primeira fita é de um funcionário chamado Leif Pierre. Ele é responsável Quem? pela parte de segurança da fábrica. Ele vai falar que tem vários, como se fossem gatilhos e vários sistemas de alarme em volta de tudo para impedir que as pessoas invadam ou que descubram algumas coisas lá dentro. É para impedir, né, que as pessoas vejam talvez segredos ou receitas, já que é uma fábrica muito grande e os brinquedos são vendidos no país todo. Vai que alguma pessoa tente entrar e roubar, né, alguma coisa, alguma engenharia. Segredos ou industriais alguma dos brinquedos. Rapaz, olha isso. Não, olha a imagem. Sério, sério aí. Então tá, vamos tecnologia que vamos eles tenham lá continuar. dentro. Ou talvez que descubra outra coisa que tá rolando lá. Descubram Bom, então coisas já que é não deveriam avisado que vão descobrir. ter coisas que vão acontecer que a gente não sabe de onde tá vindo por conta desses gatilhos. Uma coisa que é interessante de se notar é que a fábrica, ela tem um aspecto meio de abandonado, mas Mãozinha aí, não parece aquela mãozinha geleca? Aquela que fica grudando na parede? Me lembra muito aquele brinquedo geleca de antigamente. Eu não sei nem se tem hoje em dia. Você tem aquela mãozinha, você fica tacando ela, gruda na parede, gruda em superfície. Ai, as ai. coisas ainda estão funcionando, talvez ela não esteja no seu auge, pois pode ser que tenha passado muito tempo desde quando essas fitas foram gravadas, e meio que a tecnologia de VHS veio na década de 70, 80, então talvez a Por gente aí, esteja na década por de aí. 90, 2000, começo a chutar por aí, e então a gente recebe mais uma fitinha onde tá, a gente pode vai ser ensinado a mexer no Grab Pack, basicamente o seu grande amigo para passar Coisa também, fitas coloridas eram difíceis de encontrar, gente. Sério, eu já encontrei uma fita verde, uma fita. As fitas pretas eram geralmente o pessoal queria fazer cópia. O pessoal queria fazer umas copiazinhas, a gente comprava umas fitas. A gente comprava umas fitas preta para poder copiar filme. Eram outros tempos. Eram outros tempos. passar das coisas que estão rolando dentro dessa fábrica, onde você vai poder ligar as coisas por aí, passar energia em algumas coisas, mas é só explicando basicamente Seria a como que mãozinha funciona. com motor Praticamente elétrica, maluco. um tutorial. Indo um pouco mais à frente, conhecemos então o grande boneco que é a capa do Pop Playtime, pelo menos do primeiro capítulo, que é o Huggy Wuggy. Ele é um Huggy boneco Wuggy. feito Olha pra isso, te abraçar até que você, vamos pôr, exploda, né? Ou saia por sua cabeça exploda. Ele é um bonequinho feito pra abraçar as pessoas. E tem uma coisa muito interessante. Ele foi feito em isso não é legal, não. 1984, o que confirma mais ou menos a época quando foram feitas as fitas VHS. Pode ser feito nessa época, década de 80, por aí Beleza. vai. E o mais interessante é que nós temos um nome de quem é o dono da empresa, que chama Elliot Ludwig, que é muito provavelmente o dono, fundador da Ludwig. Playtime Company. E ele fez vários designs de vários bonequinhos, vários brinquedos Fabinho. na América toda. E o mais interessante é que ele tem um processo onde ele usa 4 etapas. Isso foi perturbador, serinho. Você segura a chave e a mão começa a tremer, como se tivesse com epilepsia, maluco. Serinho, eu já fiquei assustado só de segurar uma chave. Que horror. Na hora de criar um boneco. A gente não sabe que etapas são essas, a gente não sabe o que ele faz nessas etapas, mas o interessante é Tchauzinho. que esse boneco é o grande sucesso dessa companhia até então, pelo menos em 1984. Pelo que dá a entender, esse é um boneco de pelúcia que nos anos 80 era muito conhecido, os bonecos de pelúcia mesmo. A Pop Playtime, né, melhor dizendo, a Pop mesmo, ela parece uma boneca de cerâmica, ou aquelas bonecas de porcelana. Mas essa bonequinha aí é tenebrosa. Desculpa, mas ela dá medo. Olha esses olhos. Olha esses olhos. Olha os olhos. Olha os olhos que parece que estão lendo dentro de sua alma. Diga que isso não é tenebroso.
que são mais antigas. Pode ser então que a Pop seria a primeira e esses Huggy Wuggy seriam outra coisa, vindo depois. A gente não sabe ainda, a gente tem que ligar a energia do lugar, porque as coisas estão começando a encaixar o que tá acontecendo. Restaurando a energia, acontece algo um pouco complicado. O Huggy Wuggy grandão, ele desaparece sem deixar vestígios, a gente não sabe. Ou seja, é esse bicho aí que vai ficar atrás de tá você durante o jogo todo? Então, já dá a entender que realmente os brinquedos têm alguma coisa bizarra neles. Pode ser que eles tenham passado por alguma experiência ou estejam usando eles para alguma outra coisa. E depois a gente tá dentro de um armazém. É como se fosse a parte de organização dos bonecos que estão dentro desta empresa. E ali a gente tem uma fita e vamos ver como se fossem dois funcionários conversando. Um deles se chama Rich e o outro a gente não sabe o nome. Mas a conversa basicamente dos dois é que eles trabalham nessa empresa, mas ela tem alguns problemas na gerência. Já começa a dar umas pistas aí do Big Machine, né? Que as empresas, os donos são atacados. E aqui não é tão diferente. Peraí, qual é dessas empresas aí onde tu faz coisa antiga e o negócio se torna um filme de terror classe B? Qual é? Sério? Pô, não tem como fazer um Lego, não? Pô, não, faz filme de terror com Lego, não, pelo amor dos ouriços, por favor. Diferente. A empresa é uma bagunça, é socada de caixa pra tudo que é lado, e eles estão procurando os Huggy Wuggies pra justamente entregar aquela bagunça que tá organizada? orfanato. A gente não sabe ainda mais desse orfanato, vai ter uns detalhes mais pra frente, mas tá falando que essa empresa tem como se fosse, entre aspas, uma História parte de terror de com orfanato, caridade nunca sai para bem, maluco. entregar, sabe, instituições e tudo mais e ajudar crianças a terem uma infância feliz. Parece bonitinho falando pra vocês, mas eu começo a suspeitar que talvez eles estejam usando esse orfanato pra alguma outra coisa. Mas o mais importante... Eu falei, não. Isso é clássico, clichê puro. É um clássico dos filmes. O importante também é que, além de estar uma bagunça, eles meio que não têm uma coordenação tão bem feita. Eles meio que deixam tudo na bagunça e talvez os seus Tô falando dessa bagunça tá não sejam organizada. tão competentes assim. Depois, pegando mais a outra parte do braço, você vai avançando e vendo mais coisas que o Huggy Wuggy tá andando por aí. O bicho tá ruim, a gente vai explorando mais esse lugar que tem mais segredos. Depois disso, a gente tá numa parte muito importante que revela que, na verdade, essa iniciativa de adoção, ela é muito mais importante, pois a própria empresa incentiva e dá bônus para os funcionários a adotarem crianças de orfanatos. Eles têm uma iniciativa chamada Co-Foster and Adoptive Care da própria Playtime Company. Adote Eles falam um para os seus hoje. funcionários, na verdade o pôster pode ser tipo, ó, adota a criança aí, mas talvez eles possam estar forçando as crianças, né, a irem para essas pessoas que são funcionários da empresa, e aí eles meio que tipo, tentam dar a cara do tipo, ó, já estamos dando uma nova vida para essas crianças e tal. É uma iniciativa, né, já que tem pais que abandonam as crianças aí na rua, então a gente tá adotando elas e deixando aqui com os nossos funcionários, já que é uma fábrica de brinquedos e pode levar brinquedo pra casa. Nesse lugar exatamente onde nós estamos é a máquina que o tal do Elliot, né, o dono da Playtime Company, criou, onde ele vai fazendo várias etapas e... Sério, olha um monte de máquina com olho, maluco, sério. Esse lugar dá medo, sério. Pontos pro criador do jogo, sério. Eu não ficaria aí nem 2 segundos, maluco. Formatando um brinquedo. É basicamente como se fosse um Lego, um Playmobil, onde vai montando o brinquedo na cara, ali você vai pegando só alguns pedaços e vai montando, né, o brinquedinho pra poder ir pra próxima parte. Como eu falei pra vocês logo no começo, a fita que nós vimos lá, tal, que como se fosse uma propaganda, também tem uma propaganda de excursão, onde eles estão abrindo a fábrica para as pessoas poderem entrar e verem como são feitos os brinquedos, sabe? Vou dizer que isso não dá medo, olha isso, como é que é produzido, e aí acaba levando um brinde que é um brinquedinho, onde a criança vai escolher os pedaços e essa máquina vai montando. E aí você só pode sair se você montar um amigo, né? Você tem que montar um brinquedo novo. E já aproveitando, o nome da máquina é Faça um Amigo. E essa máquina foi feita pelo próprio Elliot Ludwig, dono, né, da Playtime Company. Na verdade, a gente também não sabe se esse Elliot ainda continua como dono, porque essa máquina foi feita em 1960 e como eu falei pra vocês, a gente deve estar mais ou menos na década de 90, 2000. Então, a gente talvez possa estar vendo alguma outra coisa de algum outro dono, a gente não tem noção. Mas essa empresa ainda valoriza muito. Por exemplo, 1960 para 1980 são 20 anos, então são 90, 30 anos. Se o cara tinha uns 20, 30 anos, ele deve estar com uns 50, 60, no máximo 70 anos. E sabe que esse pessoal aí adora controlar e ganhar dinheiro, né? Então, acho que não, o cara pode estar vivo também, não pode ter sido substituído, não.
Pelo menos eu acho, né? Muito esse cara de Que eu alguma sei forma. também. Tipo, fala que esse cara era visionário, que ele era lindo, perfeito, e ele fez como se fosse algo vislumbrante para as fábricas de brinquedos e ninguém conseguia fazer. Sério, esse senhor aqui do meio, sério, ele, ele é o mais, assim, ele é o mais empolgado dessa imagem. Olha todo mundo com uma cara, parabéns, parabéns. E o cara, uhul, uhul, é isso aí, uhul. Igual. E as coisas impressionantes, avançadas e tudo mais. E aí, nessa parte, é como se fosse talvez a primeira máquina Ah. dessa empresa, meio que valorizando a sua história. E aí, ele vai fazendo, né, como se fosse uma parte criativa e entregando, né, brinquedos manufaturados muito mais rápido que as outras fábricas. Nessa parte também tem uma fita muito da esquisita, onde tem um cara entrevistando uma das funcionárias, uma funcionária chamada Stella. Essa Stella, ela vai falar que ela entrou nessa fábrica e tava ali dentro do tipo assim, eu entrei aqui porque é muito legal, é muito bacana, essa vontade. Vai dizer também que não é com o patrão de olho assim. Vai dizer que é muito. Não, vai dizer, numa entrevista, o patrão ali, num bico de papagaio, basicamente, assim, ó, dando no ombro. Vai falar mal da minha empresa mesmo? Vai mesmo falar mal da minha empresa? Vai. Manda brasa, vai. Manda, manda. Vai, manda que eu não te mando. Que eu te coloco no olho da rua. Ou, sei lá, como é um jogo de terror, coloco sua alma dentro de um desses bonecos. Pior que só falta ser essa mesma história. De querer ser criança e tudo mais, porque a gente vai ficando velho, a gente só envelhece e tudo mais, mas na verdade a gente é um monte de criança, só que mais crescida. Na verdade a gente nunca quer deixar a infância, a gente ama, né, querer ser criança de novo. E ela começa a desabafar da vida dela. A mulher começa meio que a soltar tudo, porque o cara perguntou como é que é trabalhar na fábrica. E ela fala que é lindo e maravilhoso e que ela quer voltar a ser criança. Será que existe alguma coisa dos adultos quererem voltar a ser criança através. Olha, a questão, na verdade, os adultos até gostariam de voltar a ser criança, mas o mundo já nos forçou a ver a dura realidade. O mundo já nos moldou, já nos tirou todo aquele brilho, todo aquele brilho que nós tínhamos quando era criança. O mundo. Os bonecos, ou Por isso que a utilizarem gente a vai infância trabalhar. dos bonecos para talvez eles voltarem como bonecos ou algo do tipo, a gente não sabe ainda, mas as coisas estão muito loucas. Muito provavelmente eles devem estar usando as crianças para alguma coisa sim. Mas existem alguns adultos Bem ficcionados possível. por quererem ser crianças de volta, e eles estão dentro dessa empresa muito louca. Essa Stella é a prova disso. Depois de ver essa fita e fazendo o brinquedinho, a gente encontra a parte atacada. Finalmente o Huggy Wuggy ele vem pra cima de nós e tem que sair correndo na linha de fabricação da empresa. E aí começa a parte mais importante. Esta parte específica mostra A parte que a mais importante empresa, do que? A além parte dela da ser fuga? enorme, pois tem vários, né, caminhos pra tudo que é lado e várias partes de brinquedos pra cima e pra baixo. Mostra também uma coisa interessante. Quando você morre, existe várias telas de game over. E uma das telas de game over chama... Meu coração. Ah, meu coração. Ah, ah. Experimento 1006. E também, quando você morre, parece que você tá numa fita VHS. Começo a suspeitar que nós estamos, na verdade, vendo pelo ponto de vista de uma pessoa que entrou nesta fábrica e tá gravando tudo. E aí só tá colocando como se fosse um jogo e tudo mais. Mas é como se fosse também uma parte de documentação. É como se alguém tivesse documentado e tá mostrando as coisas que estão acontecendo lá dentro daquela fábrica. Talvez algum investigador, talvez alguém que tá descobrindo coisas demais. Pois nessa parte, a gente vai ver como se fosse um funcionário, talvez um cientista, falando de um tal experimento. E o experimento justamente é o tal do Huggy Wuggy. O mais interessante é que ele fala que esse bicho, né, azulzão que abraça os outros, ele é um dos tipos de experimentos que foram feitos. Ele também é uma linha, como se fosse uma classificação. O 1006 é um experimento novo de uma linha de brinquedos em que eles estavam fazendo esses testes. E que ele, beleza, ele tem uma habilidade muito boa, uma cooperação incrível, mas ele tem defeitos que acabaram espalhando, né? E aí ele fala, eu não me importo, uma brecha, algo do tipo, eu volto pra cá pra ver, mas a gente tem que continuar em nome da ciência, porque a gente tá chegando perto do
Em nome da ciência. Sério, que ciência estão fazendo com brinquedo, maluco? Pelo amor, só faz um boneco de, de felcro e coloca algodão dentro, por favor. É só isso. É só isso. Não precisa de mais nada. É lã, algodão, feltro e cara, linha de costura. Acabou, acabou, acabou. Perto de fazer esses brinquedos ficarem perfeitos, perto desses brinquedos assimilarem as crianças de uma vez por todas, ou perto de serem, vamos pôr assim, máquinas que realmente possam ser controladas ou algo do tipo mais perfeitas ou algo assim, porque a gente viu que esse bicho que abraça os outros, ele é incontrolável, ele vai pra cima e ele vem e quer matar e tudo mais. Então, é como se ele estivesse falando, os experimentos estão caminhando, mas está faltando alguém. Ele fala, pela ausência dele, talvez o chefe da parte vamos por assim, da parte da ciência, ou o próprio Elliot, o que eu penso que ele possa ter morrido, então as pessoas estão tentando continuar a pesquisa desse cara, já que esse Elliot era um gênio e tudo mais. E aí, por conta do cara ter... O dono da fábrica sumiu e estão procurando... Quem é que tá gerenciando essa bodega, maluco? Cadê, quem é o próximo aí na chefia? Não tem não tem toda uma equipe aí de acionista, não tem um vice-presidente da companhia, não tem nada disso não, pô. Quem é o segundo em comando dessa bodega, maluco? Morrido, talvez a empresa possa ter entrado nessa queda, nessa parte tipo de falência e todo mundo ter acabado não conseguindo continuar a geniosidade que esse cara tinha. E aí quando tentaram entrar e continuar os protocolos, os projetos ou essa parte científica, acabou dando ruim, que surgiu esse bicho azulzão das bocas gigante que quer matar você quando você tá andando dentro da fábrica. E aí o log é cortado na hora sem saber mais detalhes. Mas é um cientista. Como uma empresa de brinquedos tem cientistas, é algo muito estranho. Logo depois, na sequência, desde que o vídeo começou, maluco. Então, no lugar onde tem a flor de papoula. Não, peraí, volta, só um segundo pra voltar, peraí. Perigo, volte, pare, não, fuja, não. Por que a gente tem que entrar nessa porta? Não, onde tem a flor de papoula, que é a flor da pop. A gente chega lá, é como se fosse um outro lugar. A gente tá como se fosse numa casa antiga agora. Uma casa cheia de livros e tudo daquele mais. filme do Iluminado, maluco. Um quarto de criança. E aí, então, a gente abre a porta do armário, meio que lembrando até a Annabelle. E quando a gente abre, a boneca fala com a gente. Você abriu a minha porta, você abriu o meu baú. E aí, você abriu acaba a minha caixa, o primeiro maluco. capítulo. Bom, vamos falar então o que pode estar acontecendo nessa droga dessa fábrica. Eu começo a acreditar que eles estão realmente utilizando crianças de verdade e colocando alguma tecnologia pra assimilar as crianças a esses brinquedos. Eu espero conseguir jogar, não sei se eu vou jogar não. Talvez. Mas pode ser que algum outro tipo de experimento, talvez avançando a inteligência desses bonecos a tal ponto deles ganharem uma consciência própria. Porque, que nem eu falei, a Pop é mega inteligente. É um novo tipo de boneco que popularizou na América do Norte e acabou ganhando muita fama e deixou a empresa muito rica. Na época que esse Elliot poderia estar vivo. E aí, então, depois que ele falece, e acontece muitas merdas nessa época e tudo mais, alguém talvez tentou assumir e não deu conta. Eles acabaram descobrindo alguma coisa muito pior. E talvez essa assimilação, ou talvez essas crianças adotadas que eles utilizaram nessas pesquisas, né, acabou dando uma merda gigante, que foi o Huggy Wuggy, que acabou, vamos pôr, abraçando os funcionários até esmagando eles, matando eles de alguma forma. Ou talvez algum acidente possa ter acontecido com um desses bonecos, e aí possa ser que tenha acontecido processos e tudo mais, tipo, alguém comprou um Huggy Wuggy e quando ele chegou em casa, ele abraçou a criança a ponto de matar ela. Pode ser isso que tenha acontecido. Pode ser também que as pesquisas desse Elliot talvez tenha alguma coisa com a filha dele, é por isso que ele meio que tentou adotar pra talvez trazer a filha dele de volta, de alguma forma, especificamente na forma da bonequinha, talvez. Bom, tudo isso são só teorias que eu estou colocando pra vocês, mas o mais importante é, deu alguma merda numa fábrica de brinquedos, que eles estavam fazendo pesquisas e o experimento 1006 saiu fora de controle e acabou acontecendo um ruim lá dentro. E é isso que nós vamos ver no capítulo 2. Pessoas, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Manda aí nos comentários outras coisas loucas que você gostaria de ver aqui no canal. E também pode mandar sua teoria, o que vocês acham que vai acontecer no capítulo 2 de Pop Playtime. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ative o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima. Até a
próxima. Ai, gente, depois dessa aí, por favor, dá um like, se inscreve no canal, por favor. A gente se vê numa próxima. Ai, meu coração. Fui.